As coisas não estão nada fáceis para a esquerda latino-americana. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A vitória de Pedro Castillo nas eleições presidenciais do Peru em 2021 foi de certa forma surpreendente. Castillo, com sua caricata figura ornada com um poncho e um grande chapéu bastante característico, era o que poderíamos chamar de outsider da esquerda. Nunca tendo concorrido a nenhum cargo político de grande relevância, o professor e sindicalista, sim, sempre eles, se aventurou na disputa pelo maior cargo do poder executivo peruano, concorrendo pelo Peru Libre, um partido de extrema esquerda, obtendo uma inesperada vitória no segundo turno das eleições contra Keiko Fujimori. Naturalmente, a esquerda latino-americana ficou empolvorosa com o resultado das eleições peruanas. Somada à eleição de Alberto Fernandes em 2019, à eleição de Gabriel Boric no Chile e à eleição fajuta de Daniel Ortega na Nicarágua, ambas em 2021, a vitória de Pedro Castillo no Peru pareceu representar um renascimento da esquerda no subcontinente. Não é de se estranhar, inclusive, que a esquerda brasileira, especialmente o PT de Lula, tenha se empolgado com essa onda socialista que parece varrer a América Latina, talvez projetando esse tipo de resultado nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Que a esquerda reassumiu alguns governos e chegou ao poder em novos países, isso não dá para negar. Contudo, o contexto das novas vitórias socialistas na América Latina é consideravelmente diferente daquilo que foi experimentado em outros momentos de nossa história recente. Em primeiro lugar, como já citado, Pedro Castillo é um outsider, e o mesmo pode ser dito de Gabriel Boric, que tendo apenas 35 anos, era um desconhecido do grande público, sendo o presidente mais jovem da história do Chile. Em segundo lugar, existe, em alguns casos, uma tentativa de se descolar da típica imagem esquerdista latino-americana, como as notáveis críticas de Boric ao chavismo e a afirmação, por parte de Castillo, de que seu governo se distanciará do extremismo de seu próprio partido. O fato é que parece haver certa impaciência por parte da população no que se refere às políticas de esquerda. Decorridos poucos meses da surpreendente eleição de Castillo no Peru, seu governo já enfrenta uma série de crises, tanto em relação ao povo peruano quanto em relação à sua própria base política. Não se pode negar que o Peru é um país extremamente instável no sentido político. Afinal, o país teve 4 presidentes no espaço de 4 anos, antes destas últimas eleições. Contudo, a fragilidade do governo Castillo é evidente e pode nos demonstrar como não apenas o socialismo no Peru, mas também em toda a América Latina, anda na corda bamba. Pedro Castillo já está no centro de um escândalo de corrupção envolvendo grandes empresários do país, algo que já deu ao presidente o status de investigado pela Procuradoria-Geral da República do Peru. Castillo estaria tendo encontros escusos com empresários na chamada Casa de Breña, um imóvel pertencente ao empresário do ramo de laboratórios Alejandro Sánchez, nos quais tratativas nada republicanas envolvendo o presidente e empresários amigos eram realizadas com uma frequência quinzenal. Algumas negociações teriam envolvido a empresária Carelin Lopes, ligada a um consórcio de empreiteiras, que de forma nada surpreendente venceu uma generosa licitação do Ministério de Transportes e Comunicação peruano em um projeto de infraestrutura que nos faz lembrar do PAC petista. Também o ex-secretário da presidência, Bruno Pacheco, está envolvido em um escândalo de corrupção, tendo sido flagrado com $20 mil dentro do Palácio Presidencial, dinheiro que, segundo Pacheco, teria vindo de doações. Um outro escândalo envolvendo a promoção de militares a patentes de alto comando também mancha a reputação de Pedro Castillo. Com o apoio de seu ministro da Defesa, Castillo demitiu os 3 chefes das Forças Armadas do país.
E o comandante do exército, José Vizcarra, afirmou que o presidente havia realizado forte pressão para que 2 coronéis, bastante favoráveis ao seu governo, fossem promovidos. Até o momento, Castilho precisou demitir 6 ministros e, inclusive, já foi alvo de uma tentativa de impeachment por parte da oposição. Por outro lado, o próprio partido de Pedro Castilho tem entrado em atritos com o presidente. O Perú Libre é uma legenda de extrema esquerda, de pensamento marxista-leninista, ou seja, é o suprassumo da obsolescência intelectual esquerdista. Castilho se filiou ao partido apenas em 2020. Não se pode, portanto, afirmar sequer se ele compactua das ideias mais extremistas da legenda. E como é de praxe acontecer nesses casos, o simples fato de Pedro Castilho não abraçar por inteiro toda a agenda marxista do Perú Libre foi suficiente para que parlamentares do partido o acusassem de estar dando um giro à direita. Chega a ser curioso perceber a semelhança do governo Castilho com algumas práticas dos governos petistas aqui no Brasil, entre 2003 e 2017. Tal como tem acontecido com o presidente peruano, os primeiros meses do governo Lula viram uma debandada de sua base histórica de apoio. Pode-se dizer que o petista realizou uma verdadeira purga em seu partido, até 2005. Também as relações petistas com grandes empresários, especialmente os empreiteiros, se assemelham às práticas pouco republicanas encabeçadas por Pedro Castilho e sua equipe política. Ao que parece, o presidente peruano está empolgado na tentativa de copiar o modus operandi de seus aliados ideológicos brasileiros. Contudo, talvez seja mais interessante comparar o caso peruano com outras realidades de esquerda na América Latina. A crise de governabilidade de Castilho, que tendo poucos meses de mandato, já amarga um índice de desaprovação de 58%, além de sua demonstração de inabilidade administrativa, algo que só faz agravar o cenário econômico do país, que teve um decréscimo econômico de 12% em 2020 e possui atualmente 40% de sua população em situação de pobreza, se assemelham a casos famosos de fracassos da esquerda no continente, especialmente o caso argentino e o exemplo venezuelano. Eleito para suceder Maurício Macri, político de centro-esquerda, Alberto Fernandes era uma promessa de reerguimento da esquerda na Argentina e, por consequência, em toda a América Latina. A realidade, porém, foi decepcionante, embora não surpreendente. Com uma das maiores inflações do mundo e altas taxas de pobreza, Fernandes é desaprovado por 2/3 da população argentina, e sua situação se mostra cada vez menos sustentável, mesmo em sua base política de apoio. Numa velocidade impressionante, o governo de Alberto Fernandes está se desestruturando a olhos vistos. Já o caso da Venezuela é mais notável e conhecido, mas não menos relevante para a esquerda latino-americana. Nicolás Maduro, o ditador supostamente eleito do país, é o responsável pela maior taxa de inflação do mundo, e seu país viu a população padecer de fome e fugir para países vizinhos. A situação venezuelana é tão gritante que diversos grupos de esquerda do subcontinente procuram se distanciar do modelo chavista, chegando mesmo a criticá-lo como o fracasso retumbante que ele é. Porém, dado o atual contexto de informação distribuída e de fácil acesso, a tragédia venezuelana inevitavelmente mancha a esquerda latino-americana como um todo. 2 cenários possíveis para a esquerda se desenham no horizonte próximo. O primeiro deles é uma atitude semelhante à do citado Gabriel Boric, uma tendência mais ao centro, com um distanciamento da esquerda revolucionária clássica e um interesse maior por pautas progressistas, buscando desvincular tais ideias dos exemplos fracassados da Venezuela e da Argentina. O segundo cenário é um possível recrudescimento das políticas de esquerda como uma resposta à impaciência popular. Em outras palavras, uma vez conquistando o poder em um país, determinado partido de esquerda poderá assumir uma atitude semelhante àquela adotada por Hugo Chávez e Daniel Ortega, um total aparelhamento do Estado, com consequente perseguição violenta aos opositores.
Qualquer que seja o cenário adotado, porém, o fato é que as coisas não estão nada fáceis para a esquerda na América Latina. Aquilo que no passado podia ser identificado como um único bloco intelectual, hoje se assemelha mais a uma colcha de retalhos ideológica, com governos socialistas que se criticam mutuamente e que buscam apontar os erros uns dos outros numa desesperada tentativa de se afastar do retumbante fracasso esquerdista no continente. E tudo isso é resultado daquilo que mais doeu à esquerda na América Latina: a perda do monopólio da informação e do discurso público. A informação de fácil acesso, produzida por milhões de indivíduos de forma descentralizada, tem um efeito destruidor sobre a narrativa esquerdista. E aqui, neste continente, a coisa não seria diferente. Ainda que a esquerda consiga se eleger em determinado país, em pouco tempo a pressão popular obriga tal governo a optar por um dos cenários anteriormente citados. Naturalmente, veremos, nos próximos anos, parte dos governos de esquerda se descaracterizando totalmente e outra parte endurecendo ainda mais o seu combate a qualquer tipo de oposição, até que se torne totalmente inviável continuar no poder. Não podemos afirmar qual será o cenário brasileiro no fim de 2022. Talvez o Brasil siga o exemplo da Argentina, do Chile, do Peru e até mesmo dos Estados Unidos, países que tiveram governos que, em algum grau, estavam mais à direita do espectro político, mas que retrocederam notavelmente na direção da esquerda. Afinal de contas, nós sempre estamos, no máximo, a 4 anos do comunismo total. Porém, e a exemplo do que acontece atualmente com Pedro Castillo no Peru, é bem provável que, ainda que um partido de esquerda retome o poder no Brasil, ele tenha que enfrentar tempos difíceis para conseguir se manter no poder até o fim do mandato. Será esse o último suspiro da esquerda na América Latina? Só o tempo dirá. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Se quiser ter acesso antecipado a estes vídeos, clique aí embaixo no botão Seja Membro. Assim, você também estará colaborando com a causa da liberdade.